Boa tarde, alunos, né? Do ser humano, mais um link de história, né? Na página 65, falando Salvador, a primeira capital. Em 1549 foi fundada a primeira capital do Brasil, São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, atual cidade de Salvador. Nesse mesmo ano, muitas pessoas vieram de Portugal para trabalhar e viver nessa cidade. Nessa cidade aqui, ó, Salvador. É o marco da fundação da cidade de Salvador, na Bahia. Né? A cidade foi construída em um terreno elevado, ou seja, uma parte mais alta, né, do local, para que de lá se pudesse observar os possíveis invasores chegando ao litoral. Na parte alta da capital foram construídos os prédios públicos, as igrejas e as construções militares. Assim, a cidade cresceu rapidamente e passou a ser ocupada por muitas pessoas. Foram erguidas pelas casas, praças e igrejas, mas não eram todos que tinham acesso às construções. As pessoas mais pobres moravam na parte baixa, em casas simples, localizadas em ruas escuras. Então, aqui as pessoas pobres, né, eles não tinham direito de ir lá para cima, eles ficavam mais embaixo. Representação da cidade de Salvador, publicada em 1624. O cuidado com a defesa e a preservação com ataques estrangeiros e indígenas foram fundamentais na construção da capital. Por isso, além do terreno elevado, foram construídas muralhas. Assim, só era possível entrar na cidade por duas grandes portas. Então, aqui, ó, a cidade, né, a gente pode ver, e foram construídas também as muralhas, né, em volta da praia, para que, né, as pessoas não penetrassem na cidade. E só entrava ali quem tinha autorização e só tinha o quê? Duas grandes portas para a entrada. Salvador foi a capital do Brasil, né? Aí, Salvador foi a capital do Brasil por mais de 200 anos, o que lhe possibilitou acumular um rico acervo de construção históricas. Muitas pessoas passaram a viver na cidade após sua fundação. Havia padres, barbeiros, pedreiros, soldados, comerciantes. Quanto mais pessoas chegavam, mais a cidade crescia. Então lá, né, havia um pouquinho de cada coisa. Vamos saber mais, né? Saiba mais. O Centro Histórico de Salvador. Muitas das construções antigas de Salvador podem ser observadas ainda hoje no centro histórico da cidade. O bairro mais conhecido do centro histórico é o Pelourinho, que caminha por ele. Quem caminha por ele pode ver uma série de igrejas, lojas de artesanatos, restaurantes, museus, artistas, além de conhecer melhor a cultura do povo baiano. Então, aqui, ó, o Pelourinho, né? O que é isso? É um bairro do Pelourinho, no centro histórico de Salvador. Na fotografia é possível ver a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída há mais de 200 anos, né? Aqui, ó, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Então, tá aqui. Então, aqui está um pouquinho mais, só para vocês, né, saber um pouquinho mais da cidade de Salvador, né? Então, a próxima página são as atividades, né? Observar as imagens abaixo e responder as questões. Então, vamos observar bem as imagens. O que uma tinha, o que outra tem, né? Como que está essa imagem, como que essa imagem ficou. Então, aqui, ó, representação de São Salvador no século XIX. E aqui é vistas de Salvador, né? No século XXI. Aqui é no século XIX e aqui é no século XXI, né? 2 séculos depois, no caso aí. Então, ó, que mudanças são observadas com o passar do tempo na cidade de Salvador? O que mudou? O que ficou, né?
Aí é o porto, né? Então vamos ver o que mudou e o que ficou aqui na cidade, né, de Salvador. Vocês vão escrever aqui, tá? O que você percebe que permaneceu semelhante, né? O que está igual? O que está parecido, né? Aqui nessas duas fotos aqui, nessas duas imagens. O que está parecido, né? Então aí, gente, vocês vão responder observando a imagem aí, né? E com muita atenção. Vamos logo para outra página, né? Rapidinho. O patrimônio histórico. Vamos ver agora o patrimônio histórico. Há muitas construções, costumes e objetos que nos ajudam a entender melhor o passado e o presente. Esse conjunto de coisas é chamado de patrimônio histórico. Por exemplo, ao observarmos uma casa antiga, podemos saber que materiais eram usados no passado e de que modos as construções eram feitas. Isso nos possibilita fazer comparações com o presente, percebendo as mudanças e as permanências em relação ao passado. A preservação do patrimônio histórico é fundamental para que as gerações futuras possam saber muitas informações sobre as gerações anteriores. Onde viviam, o que faziam e até como pensavam. Então, a história, né, faz a gente entender como que as outras pessoas agiam, né, no passado. Seu patrimônio foi considerado muito importante. Ele pode ser tombado pelo governo. Quando o tombamento ocorre, torna-se obrigatória a preservação desses bens culturais, devido à importância para a história de um lugar. Então, aqui, gente, né, nós temos o patrimônio aqui, né, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que foi fundada em 1549 e é um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Atual abrigo de um museu com acervos de obras de arte e objetos antigos, né? O governo, né, tomou e botou o quê? E fez com que isso aqui fosse o quê? Um museu, né? E isso ocorre, né, em muitos patrimônios históricos. Então, aí na próxima página, nós vamos fazer, né, algumas atividades, né? Aqui está, a Fortaleza de São Marcelo, o Forte do Mar, foi construído em 1662. Atualmente, abrigo e Centro Cultural Forte de São Marcelo, Salvador, Bahia. Né? Isso aqui é a Forte do Mar, do Salvador, Bahia, chamada São Marcelo. Né? Aqui brincando de historiador. Né? Vão pensar e vão responder, né? Resposta de vocês, resposta pessoal isso daqui. Pense nas construções mais antigas do lugar em que você vive e responde as questões. Aqui a gente pode procurar também a ajuda de um adulto, né? Elas são bem preservadas, as construções mais antigas aqui da nossa cidade, né? Cidade de Campos. Elas são consideradas patrimônio histórico pelas pessoas, né? Quais são essas construções? Em sua opinião, elas podem ser consideradas patrimônio histórico por quê? Então, aí, gente, são resposta pessoal de cada um. Vocês vão ver, né, o patrimônio histórico de Campo dos Goitacazes, né, e vão perguntar a um adulto, fazer uma pesquisa e vão escrever aqui ao lado, aqui embaixo de cada questão, ok? Faça com atenção, tá? E boas atividades.